terminada a carreira, então ficou dessa forma. Aqui nas laterais, nós temos os blocos com 3, 6, 9, 12 pontos. Depois do bloco aqui inicial, nós vamos ter o bloco com 4 pontos, 2 pontos, 4 e voltamos para o bloco de 12 pontos. E aqui na parte oval, os nossos 6 bloquinhos passaram a ter 3 pontos em cada um deles, ok? Para iniciarmos agora a próxima carreira, nós vamos fazer o nosso bloco inicial agora com 14 pontos. Então, inicio aqui a carreira fazendo as 3 correntes para a altura de um ponto alto e vou trabalhar mais 13 pontos altos. Então, aqui nos blocos que tenho na base, vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Então, aqui já tem um total de 12 pontos e completo aqui fazendo 2 pontos aqui nessas 2 alcinhas que eu tenho na base. Então, tem um bloco aqui com 14 pontos. Nessa carreira aqui, nós já não vamos mais trabalhar aqui os pontos do losango. Vamos fazer apenas esses blocos aqui de 4 pontos altos que íamos trabalhando aqui em volta dele. Então, vou fazer as 2 correntes, passo para o próximo espaço e faço 4. Feitos 4 pontos altos, eu faço novamente 2 correntes, passo para o próximo espaço e trabalho novamente 4 pontos altos. Então, ficando dessa forma. Faço 2 correntes, passo para o próximo espaço, começo a trabalhar o meu bloco da lateral. Então, nesse espaço aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. E agora, completo o bloco fazendo mais 12 pontos, um em cada ponto de base. Finalizado aqui o bloco de 14 pontos altos, chego novamente aqui na parte oval, então, vou fazer 2 correntes de separação, passo para a parte oval, no primeiro ponto de base, faço um ponto alto, no segundo, faço 2 pontos altos, e no terceiro, mais um ponto alto. Então, nessa carreira, o meu bloquinho passa a ter 4 pontos altos. Na carreira anterior eram 3 pontos, nessa aqui já serão 4 pontos. Então, faço novamente as 2 correntes, passo para o próximo bloquinho. No primeiro ponto de base, faço um ponto alto. No segundo, faço 2 pontos altos. E no terceiro, faço o 4º ponto alto. Então, vou fazer essa mesma sequência por todos os bloquinhos que tenho aqui na base, sempre trabalhando os bloquinhos com 4 pontos altos e entre eles eu vou fazendo 2 correntes de separação. Finalizando aqui o último bloquinho, aqui da parte oval, então ficou dessa forma. Depois dos bloquinhos, eu faço novamente as 2 correntes de separação e vou trabalhar aqui essa outra lateral aqui do tapete. Que agora eu vou fazer o bloco com 14 pontos altos. Depois aqui vou fazer o bloco de 4 pontos, novamente 14 pontos.
Na outra lateral, eu faço os bloquinhos novamente com 4 pontos altos. Entre os bloquinhos, sempre vamos ter 2 correntes de separação. Depois de fazer aqui o último bloquinho, eu faço as 2 correntes e finalizo com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira corrente que iniciamos a carreira. Então, vou completar aqui a carreira, fazendo aqui essa mesma sequência dessa primeira lateral e volto te mostrando como ficará. Com a carreira pronta, então ficou dessa forma. Nós temos aqui o bloco com 14 pontos. E aqui ao meio temos 2 blocos de 4 pontos, ok? Aqui na lateral oval, os nossos bloquinhos passaram a ter 4 pontos altos em cada um deles, certinho? Para iniciarmos agora a próxima carreira, nós vamos trabalhar da mesma forma, sempre fazendo as 3 correntes para a altura de um ponto alto. E a partir daqui, nós vamos trabalhar mais 13 pontos altos, um em cada ponto de base. E depois aqui, nessa próxima lateral, nesse próximo espaço vazio, vamos também fazer mais 2 pontos altos. Então, o nosso bloco vai passar a ter aqui, nessa carreira, 16 pontos altos. Já completando aqui os meus 16 pontos aqui do bloco inicial, eu vou passar aqui para o próximo espaço, então faço 2 correntes. Aqui no próximo espaço vazio, eu vou trabalhar o bloquinho com 4 pontos altos. Então, ficando dessa forma. Faço as 2 correntes. Agora, vou trabalhar novamente o meu bloco com 16 pontos altos. Então, aqui no primeiro espaço, eu trabalho 2 pontos altos. E agora, aqui no bloco de base, vou fazer mais 14 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito o bloco com 16 pontos altos, passo agora aqui para essa parte oval do tapete. Então, vou fazer as 2 correntes de separação, vou passar aqui para o bloquinho. No primeiro ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo, faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, faço mais um ponto alto. Então, o bloquinho passa a ter, nessa carreira, 5 pontos altos. Na carreira anterior, eram 4 pontos. E nessa carreira aqui, vão passar a ser 5 pontos. Então, faço novamente as 2 correntes. Passo para o próximo bloco. No primeiro ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo, faço 2 pontos altos. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Completando assim 5 pontos. Vou fazer a mesma sequência nos outros 4 blocos, sempre separados por 2 correntes. Terminada aqui a parte lateral aqui oval, eu vou voltar aqui para a próxima lateral, fazendo sempre a mesma sequência. Depois do último bloquinho, eu faço as 2 correntes, passo aqui para o bloco e vou trabalhar 16 pontos altos. Aqui ao meio, eu trabalho o bloco com 4 pontos, depois faço novamente mais 16 pontos. E aqui na outra lateral oval, vou fazer a mesma forma, os bloquinhos com 5 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Finalizado aqui o último bloquinho, eu faço as últimas 2 correntes
e finalizo com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira corrente que iniciei. Então, vou completar aqui essa lateral aqui do tapete e volto te mostrando como ficará. Finalizada aqui a carreira, ficou dessa forma. Os nossos blocos ficaram com 16 pontos aqui nas laterais e aqui com um bloco de 4 pontos aqui ao meio. E os bloquinhos aqui na parte oval passaram a ter 5 pontos altos, ok? Para iniciarmos agora a próxima carreira, eu vou trabalhar da mesma forma, só que os nossos blocos laterais aqui agora vão passar a ter 18 pontos altos. Então, inicio fazendo as 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E agora vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base, aqui do bloco. Completado aqui os pontos, aqui na base do bloco, aqui já fiz então 16 pontos. Vou fazer mais 2 pontos aqui no próximo espaço que tenho na base de 2 correntinhas. Então, completo assim o bloco com 18 pontos, ok? Agora, eu vou fazer 2 correntes, passo para o próximo espaço, trabalho 2 pontos altos. E agora, completo o bloco fazendo mais 16 pontos altos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui o meu bloco, então, completo aqui com os 18 pontos altos, ok? Agora, passo aqui novamente para essa lateral oval. Então, faço as 2 correntes. Vou passar aqui para o primeiro bloquinho. No primeiro ponto de base, eu faço um ponto alto. No segundo, faço 2 pontos altos. No terceiro aqui, mais um ponto alto. No quarto ponto de base, mais um ponto alto. E no quinto ponto de base, mais um ponto alto. Então, o bloquinho passou a ter nessa carreira aqui 6 pontos altos, ok? Faço 2 correntes, passo para o próximo bloco, faço novamente no primeiro ponto de base um ponto alto. No segundo ponto de base, faço 2 pontos altos. E agora, vou fazer mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou fazer essa mesma sequência aqui em cada bloco que eu tenho da parte oval. Então, serão os blocos agora com 6 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Terminada aqui essa parte oval, eu vou passar aqui para outra lateral, faço novamente um bloco com 18 pontos, depois faço 2 correntes, outro bloco com 18 pontos e trabalho a outra lateral oval e finalizo com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciei. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui nessa parte oval, fazendo aqui nessa lateral aqui, e na parte reta, trabalho 2 blocos com 18 pontos, como fiz aqui na primeira parte. Então, vou completar essa carreira e volto te mostrando como ficará. Finalizada a carreira, então, ficou dessa forma. Nós temos aqui 2 blocos de 18 pontos altos, separados por 2 correntes, e aqui na lateral, eu tenho 6 bloquinhos de 6 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, ok? Então, agora, para começar a próxima carreira, nós vamos novamente fazer as 3 correntes para dar altura de um ponto alto.
e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base, por todo esse primeiro bloco aqui. Já finalizando aqui os primeiros pontos, são um total aqui de 18 pontos. Passo aqui para esse espaço aqui de 2 correntinhas e faço também 2 pontos altos. E agora continuo trabalhando um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base, por toda essa parte reta, até finalizar aqui esse outro bloco. Já finalizando aqui o último ponto, então ficou dessa forma. Nós fizemos um ponto alto em cada ponto que tínhamos aqui na base da parte reta, e aqui nessas duas correntinhas que nós tínhamos aqui, na base também trabalhamos 2 pontos altos, ok? Agora, aqui na parte oval, eu faço as 2 correntes de separação, passo para o bloco, no primeiro ponto de base faço um ponto alto, no segundo ponto de base faço os 2 pontos altos, e agora vou trabalhar mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base, formando assim um bloco com 7 pontos altos. Dessa forma. Faço as 2 correntes, passo para o próximo bloco e faço novamente um ponto alto no primeiro ponto de base. No segundo ponto de base, faço 2 pontos altos. E agora, trabalho mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou fazer essa mesma sequência, fazendo 7 pontos altos aqui em cada bloquinho da parte oval, sempre separados por 2 correntes, e aqui na parte reta, vou trabalhar como fiz aqui no outro lado. Faço um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base, nessas 2 correntinhas aqui ao meio, também vou trabalhar um ponto alto em cada uma delas, então serão 2 pontos altos, e depois completo aqui novamente fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Passo novamente para a parte oval, faço 7 pontos aqui em cada um dos bloquinhos, sempre separados por 2 correntes. Quando fizer aqui as últimas correntes aqui depois do último bloco, finalizo com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciei. Então, vou completar aqui essa carreira e volto te mostrando como ficará. Com a carreira já finalizada, então, ficou dessa forma. Nós ficamos com um único bloco aqui ao meio. Esse bloco passou a ter 38 pontos, pois nós fizemos também 2 pontos aqui nas 2 correntinhas. E aqui nos blocos aqui da lateral oval, nós passamos a ter bloquinhos de 7 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, ok? Para fazermos agora essa próxima carreira, eu vou trabalhar uma carreira toda em pontos altos. Então, inicio aqui fazendo as 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E agora vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Só que dessa vez eu vou fazer esse mesmo processo por toda a parte do tapete, por toda a volta aqui do tapete, inclusive na parte oval. Então, quando chegar na parte oval, onde tem correntes, nesse espaço aqui das 2 correntes, eu sempre vou trabalhar 2 pontos altos. Então, vou fazer aqui essa mesma sequência de um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base. Quando eu chegar aqui na parte oval, aqui onde são 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Depois, venho trabalhando um ponto alto em cada ponto de base.
Nas correntinhas, de novo, faço 2 pontos altos, passo para o bloco fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer essa mesma sequência aqui por toda essa carreira, então, por todo aqui a lateral do tapete, e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira corrente que iniciei. Então, vou completar essa carreira e volto te mostrando como ficará. Finalizada a carreira, então, ficou dessa forma. Nós temos aqui uma carreira toda trabalhada com pontos altos. E aqui onde haviam 2 correntinhas na base, nós também trabalhamos 2 pontos altos. Então, ficou dessa forma aqui, ok? Agora, para começar a próxima carreira, vou começar novamente fazendo as 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E vou trabalhar mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, fiquei com um bloco aqui com 7 pontos, ok? Agora, faço mais 2 correntes, vou saltar um ponto de base e trabalho novamente um bloco com 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou assim, 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço novamente 2 correntes, salto um ponto de base e trabalho mais um bloco com 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço mais 2 correntes, salto um ponto de base e volto a trabalhar o bloco com 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço novamente 2 correntes, salto um ponto de base e faço mais um bloquinho com 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, até agora, nós já fizemos 5 blocos. Agora, aqui na parte oval, eu faço 2 correntes, vou saltar um ponto de base e no próximo trabalho novamente o bloco com 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, vou fazer 3 correntes, aqui já vou fazer diferente, já serão 3 correntes, 1, 2, 3 correntes, salto 2 pontos de base e faço novamente 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço novamente 3 correntes, salto 2 pontos de base e volto a fazer o bloco com 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Novamente faço 3 correntes, salto 2 pontos de base e faço o bloco com 7 pontos. Feito o bloco, faço mais 3 correntes, salto 2 pontos de base
e volto a trabalhar novamente o bloco com 7 pontos altos. Feito o bloco, então faço novamente as 3 correntes, salto 2 pontos de base e volto a fazer o bloco com 7 pontos altos. Que já estou fazendo o último bloco dessa lateral oval. Então, novamente o bloquinho com 7 pontos. Então, aqui na parte oval, ficamos com 3, 6 bloquinhos. Depois de fazer aqui o último bloco da parte oval, vou voltar a fazer apenas 2 correntes, salto aqui 2 pontos de base. E agora, volto a fazer, já na parte reta, eu vou trabalhar 5 blocos de 7 pontos altos. Os blocos são sempre de 7 pontos altos. Só que aqui na parte reta, eu vou fazer 2 correntes e entre os blocos, eu salto apenas um ponto de base. Então, fiz aqui o primeiro bloco, são 7 pontos altos, faço 2 correntes, salto apenas um ponto aqui na base e volto a trabalhar o bloco. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por toda essa parte reta. Terminado aqui os blocos da parte reta, são 5 blocos. Então, vou passar aqui agora para a parte oval novamente. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes, salto apenas um ponto de base. E agora, trabalho o bloco com 7 pontos altos. A partir daqui, eu volto a fazer 3 correntes de separação. Eu vou saltar sempre 2 pontos de base. Então, vou fazer sempre 3 correntes de separação entre os blocos. Então, vou fazer esses blocos aqui da parte oval, sempre trabalhando 3 correntes de separação entre eles e saltando sempre 2 pontos de base, até fazer aqui o último bloco e volto finalizando a carreira com você. Já finalizando aqui o último bloco, depois eu vou fazer apenas 2 correntes e finalizar com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Então, nessa carreira, nós fizemos bloquinhos de 7 pontos altos cada bloquinho. Então, ficamos aqui com 6 bloquinhos aqui em cada lateral oval e mais 5 blocos aqui em cada uma das retas. Então, serão ao total de 22 bloquinhos aqui por toda a extensão do tapete. Ok? Então, agora, para iniciar a próxima carreira, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo, e faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E agora, vou trabalhar mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, formei aqui um bloquinho com 5 pontos altos. E vão ficar vazios, então, aqui o primeiro ponto de base e o último ponto de base também. Faço 2 correntes de separação. Aqui nessa alça que eu tenho de 2 correntes ao meio, eu vou fazer um ponto alto. Faço mais 2 correntes, passo para o próximo bloco. No segundo ponto de base, eu começo a trabalhar um novo bloco, fazendo 5 pontos altos, um em cada ponto de base.
Feitos 5 pontos, eu vou fazer 2 correntes, passo para a próxima alça, faço um ponto alto, faço mais 2 correntes, passo para o próximo bloco, salto o primeiro ponto de base e trabalho aqui um total de 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma, ok? Faço 2 correntes, um ponto alto na alça, mais 2 correntes e mais um bloco com 5 pontos altos. Novamente 2 correntes. Na próxima alça, faço um ponto alto, mais 2 correntes e trabalho mais um bloco com 5 pontos altos. Sempre deixando vazios na base, o primeiro ponto do bloco da carreira anterior e o último também. Vai ficando assim. Chegando aqui na parte oval, nesse primeiro espaço aqui, eu ainda vou trabalhar 2 correntes, um ponto alto e mais 2 correntes. Faço o bloco com 5 pontos altos. Feito aqui o primeiro bloco da parte oval, eu vou fazer 3 correntes. Na alça, faço um ponto alto, faço 3 correntes e passo para o próximo bloco e faço um novo bloco com 5 pontos altos. Faço novamente 3 correntes, passo para a alça, faço ponto alto, mais 3 correntes e passo para o próximo bloco que tenho na base e trabalho o bloco com 5 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda essa parte oval, trabalhando os blocos com 5 pontos altos e entre eles vou fazer sempre 3 correntes, um ponto alto e 3 correntes. Vou fazer essa mesma sequência até chegar novamente aqui no último bloco. Feito aqui o último bloco aqui da parte oval, agora eu vou voltar a trabalhar com 2 correntes, um ponto alto e 2 correntes. E volto a fazer agora essa mesma sequência aqui por toda a parte reta. Então, trabalhando sempre os blocos de 5 pontos altos. E entre os blocos eu faço 2 correntes, um ponto alto e 2 correntes. E volto a fazer os blocos com 5 pontos altos. Lembrando sempre que para fazer o bloco com 5 pontos altos, eu deixo vazio o primeiro ponto e o último ponto da carreira anterior, ok? Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a parte reta. Quando eu chegar na parte oval, novamente, depois de ter feito o primeiro bloco da parte oval, eu passo a trabalhar as 3 correntes, um ponto alto e mais 3 correntes, até finalizar o último bloco. Então, vou completar aqui essa parte reta, chegando aqui na parte oval, a partir aqui desse segundo espaço, eu faço 3 correntes, um ponto alto e 3 correntes.
Vou completar aqui a carreira, quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Feito aqui o último bloco, então volto a fazer apenas 2 correntes. No espaço eu faço um ponto alto, mais 2 correntes e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciei, ok? Então, a partir daqui, eu vou cortar o fio. Puxar a ponta aqui pra fora. Venho aqui na parte de trás, vou colocar a minha agulha aqui de cima, de baixo pra cima, no ponto lateral, puxo a ponta do fio aqui pra dentro. Vou trazer a ponta um pouquinho aqui pra baixo. Vou dividir aqui essa sobra do fio em 2 partes. Pego uma agulha aqui mais fina, pego um pedacinho aqui do ponto lateral, a sobra do fio, passo uma parte aqui por dentro. E agora eu vou amarrar fazendo 3 nós bem firmes. Feito isso aqui, é só cortar aqui o excesso do fio. Venho aqui nesse primeiro fio que iniciamos o tapete, vou fazer o mesmo processo. E agora é só cortar o excesso. Vamos virar aqui pra frente. Nós temos a base do nosso tapete aqui pronta. E agora, nós vamos fazer o bico do tapete. Para fazer o bico do tapete, agora eu vou passar a trabalhar com fio colorido, número 6, mas continuo trabalhando com a agulha número 4. Então, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui no primeiro bloco da parte reta. No segundo ponto de base, faço um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e trabalho mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Formando assim um bloquinho com 3 pontos, ok? Agora, eu vou passar aqui para esse ponto que eu tenho aqui entre os blocos. Faço um ponto alto, 3 correntes, volto na primeira corrente, introduzo a agulha aqui, faço mais uma laçada e fecho tudo com um ponto baixíssimo, formando um picô. Volto aqui no mesmo ponto de base, trabalho mais um ponto alto, faço 3 correntes e formo um picô. Faço mais um ponto alto no mesmo ponto de base, 3 correntes e formo um picô. Faço mais um ponto alto, 3 correntes e formo um picô. E faço mais um ponto alto. Passo para o próximo bloco, a partir do segundo ponto de base, trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, vai ficar dessa forma. Passo para o próximo ponto, que tenho aqui entre os blocos, trabalho um ponto alto, um picô, faço o segundo ponto alto, mais um picô,
faço o terceiro ponto alto, mais um picô, faço o quarto ponto alto, mais um picô e faço o quinto ponto alto. Passo para o próximo bloco que tenho na base. A partir do segundo ponto de base, trabalho 3 pontos altos. Passo novamente para o próximo ponto alto que tenho entre os blocos e vou trabalhar a sequência de 5 picôs, de 5 pontos altos, sempre separados por um picô. Então, vão ficar 5 pontos altos e 4 picôs. Então, vai ficando dessa forma. Então, vou trabalhar novamente essa mesma sequência, aqui por toda a parte reta do tapete, até chegar novamente na parte oval. Chegando aqui na parte oval, depois de fazer aqui o último bloquinho de 3 pontos, eu vou fazer uma corrente antes de passar aqui para esse ponto que eu tenho aqui entre os blocos. Então, faço o ponto alto, um picô, o segundo ponto alto, segundo picô, o terceiro ponto alto e o terceiro picô, o quarto ponto alto e o quarto picô e o quinto ponto alto. Feito o quinto ponto alto, eu vou fazer uma corrente, passo aqui para o próximo bloco e trabalho os 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, nessa parte oval, como há um espaço maior, aqui as alças aqui são de 3 correntes, então, sempre que eu fizer o bloquinho de 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente para depois passar para o ponto alto. E faço a mesma sequência de 5 pontos altos separados por 4 picôs. Só que quando eu fizer o quinto ponto alto, depois eu também vou fazer uma corrente. Então, vai ficando dessa forma. E na parte reta, vão ser o bloquinho de 3 pontos altos e depois aqui o lequezinho de 5 pontos altos, sempre separados por um picô, ok? Eu vou fazer essa mesma sequência, que na parte oval, então, você vai fazer uma corrente aqui entre os bloquinhos e o leque, e na parte reta, volta a fazer apenas os bloquinhos e os leques, como fizemos aqui. Na outra parte oval, faz a mesma sequência e depois vai finalizar com um ponto baixíssimo, aqui nessa segunda corrente que iniciamos, cortar o fio e arrematar. Então, vou completar essa carreira e já volto mostrando para você o bico já finalizado. Depois de finalizado o bico, então, ficou dessa forma o nosso tapete. Aqui eu tenho a parte reta e aqui eu tenho toda a parte oval. Aproximar aqui para você visualizar melhor, ok? Eu fiz todo o bico no contorno do tapete e finalizei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciamos, ok? Agora, para fazer o acabamento do nosso tapete, eu vou finalizar com a flor holanda.
Essa flor você encontra a videoaula dela aqui em nosso canal. É uma flor simples de fazer, que nós vamos aplicá-la aqui ao meio, ou com cola ou costurada. Então, vou aplicar a minha flor e volto finalizando com você. Com a flor já aplicada no tapete, então ficou dessa forma, ok? Vou aproximar aqui para você visualizar melhor. Finalizado, o nosso tapete tem 41 centímetros de largura por 69 centímetros de comprimento. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Para vocês que gostaram, eu gostaria de convidar você para curtir os nossos vídeos e compartilhar com suas amigas em suas redes sociais. E para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!